Então, você quer abrir uma distribuidora de bebidas e agora você está nessa dúvida. Eu compro um Visa Cooler, que é esse que você tem na frente, ou eu compro aqueles freezers individuais, ou eu compro uma cervejeira, eu compro ele com porta de vidro, porta cega, eu compro ele como começar? Então é o seguinte, para você que tem essa dúvida, hoje eu vou estar fazendo esse vídeo específico sobre freezer expositores para distribuidora de bebidas, tá? Fica comigo. Fala pessoal, tudo bem? Diego Fonseca, empreendedor digital, empresário e dono de distribuidora de bebidas. E hoje a gente vai falar específico sobre freezer expositor para distribuidora de bebidas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu like, comente suas dúvidas, que a gente está aqui disposto a te ajudar para o crescimento do teu negócio ou até mesmo para a abertura do seu negócio do zero, beleza? Então vamos lá. Os freezer expositor para distribuidora. Quando eu fiz a pesquisa para a gente começar o nosso negócio, a nossa distribuidora, eu optei por esse freezer aqui, eu mostrei agora no começo do vídeo aí para vocês, que é o Visa Cooler. Esse é um tipo de refrigeração específica mais para mercado, que ele é um volume maior, né? Ele concentra uma cubagem maior para você ter mais produtos, né? E eu sempre achei bonito isso. Então foi uma escolha pelo fato que no momento que eu entrava num ambiente que tinha esse tipo de equipamento, sempre me chamava atenção. Então quando a gente foi fazer a cotação para comprar esses equipamentos, eu sempre coloquei esse tipo de freezer, esse tipo de refrigeração sempre como minha primeira opção. Mas ocorre o seguinte, ele é sim, para mim, ele tem muitas vantagens, né, sobre outros tipos de freezer, mas ele também tem as suas desvantagens e a gente vai colocar tudo isso aí às claras aqui para você. Mas caso você tiver meio com dúvida, ou se ainda você não conhece, você possa ter a chance de pesquisar melhor e colocar o equipamento que vai te melhor servir no seu negócio, ou de repente se você vai ampliar, ou se você está abrindo agora o seu negócio, então de distribuidora de bebida, você pode estar melhorando isso aí e com essas informações buscando agilizar mais o seu negócio, né? Então vamos lá. O Visa Cooler é o seguinte, ele tem um tipo de refrigeração, um tipo de funcionamento diferente dos tradicionais, daqueles de uma porta ou duas, três portas, que são as cervejeiras maiores, né? Que ele tem uma casa de máquina, o compressor dele funciona externamente, então tem uma tubulação que você vai ligar com o motor dele lá fora, e o gás dele é um gás diferenciado, que é um gás mais leve, né? Que é para suportar maiores temperaturas. Então, e você tem o regulador, o controlador de temperaturas, que a gente deixa ele lá atrás do freezer, né? Então tem o freezer, o expositor, as portas de vidro, e o regulador fica lá. Nesse caso do meu aí que eu mostrei para vocês, eles funcionam assim, eles estão 3 portas para refrigerante, água, energético, suco, enfim, toda a parte. Eu até tenho colocado frios ali, mussarela, presunto, eu tirei uma prateleira para fazer isso aí. E a outra parte é da cerveja, então tanto de cerveja, lata, long neck, garrafa de 600 ml, todos os tipos de cerveja estão nas outras 3 portas, então são divididas, são 3 portas para um lado e 3 para o outro. E são 2 controladores, porque a mesma temperatura que vai para o refrigerante e para as águas não pode ser a mesma que vai para a cerveja, porque a cerveja geralmente você tem que trabalhar com ela negativa para ela ficar numa temperatura que, se a pessoa for consumir ou no local ou já passar ali para pegar para tomar, ela não sai quente. Então você tem que geralmente trabalhar com ela ali a -1,5, 2, -2,
que é a média para se trabalhar num balcão desse aí. Qual que é a diferença que se tem, basicamente, desse tipo de refrigeração para uma refrigeração mais convencional? Vamos colocar ela como convencional, aquelas com porta de vidro ali. As vantagens que eu vejo desse tipo de balcão, que é esse Visa-Cooler, você tem mais capacidade de aumentar seu mix sem precisar colocar mais equipamento. Então, você pega uma porta daquela de vidro, você consegue colocar, dividir as prateleiras. Então, se você já tiver com o teu layout definido no que você vai trabalhar dentro da sua distribuidora, vai ficar muito mais fácil você montar a parte de visualização dos seus produtos, que você vai ter bandejas. Então, assim, por exemplo, na parte de nossas de lata, eu fiz uma porta onde a gente coloca um pouco menos da metade só de caixinhas fechadas, né, que você tem uma demanda maior de caixinha. Então a gente deixa ali as caixinhas, em cima delas são são os mesmos produtos das caixinhas, mas solto. Então, você tem uma lata de 350 ml, ela vai numa bandeja, as latas de 269 a gente vai dividindo em outras bandejas, tem uma divisão, isso aí é um critério de cada um, mas aqui a gente faz uma divisão pelo puro malte e pelas tradicionais, né? E também a gente trabalha na mesma porta a bandeja de energético. Então, se você quiser aumentar isso, tem condições de aumentar. Então, se você quer colocar 2 fileiras, você tira as prateleiras, né? Então, ele te dá essa flexibilidade de você melhorar o teu mix. Então, se você quiser aumentar, você tem condições. Se você também quiser diminuir, você tem condição. Você vai tirando prateleira, vai fazendo a arrumação que melhor lhe convir para o teu negócio. Isso é uma vantagem. A outra vantagem que ele tem, a questão é o seguinte: imagina, se eu fosse colocar hoje 6 freezers com porta de vidro, ou cervejeiras, ou misto, enfim, seriam 6 motores, né, individuais. Então são 6 manutenções. Fora que esses motores eles vão estar trabalhando no teu ambiente interno. Aquilo aquece. Então é barulho, é calor. E fora que você vai ter 6 manutenções para se dar ali em cada motor desse, né? Então, qual que é o tempo de manutenção? Aí vai depender da forma que você usa eles, né? Porque tem até um esqueminha, dependendo do motor que você use, e a maioria deles são dessa forma. Eles têm uma ventilação, é como se fosse um radiador do carro, né? Onde passa ali, pega o vento que a turbininha puxa. Aquilo ali tem que ficar limpando direto, porque se aquilo ficar muito, muito sujo, superaquece e arrebenta o motor. Então o que a gente tem aqui, a ilha congelada nossa é nesse sistema de motor, os freezer de sorvete, do gelo, são todos nesse sistema de motor. Então você tem que estar sempre dando a manutenção. Então se você tem 6 motores desses, você vai ter que estar sempre dando essa manutenção para que ele não venha dar um problema tão grave, a tipo de esquentar um compressor daquele lá e você perder o motor inteiro e ter que trocar ele, trocar o conjunto todo, né? Então, e qual que é a vantagem do Visa-Cooler? Que você só tem um motor, entendeu? Eu ainda tive a opção, quando eu fui adquirir, eu coloquei uma câmara fria, que isso aí a gente vai estar vendo em outro vídeo, eu vou mostrar para vocês bem detalhado como que funciona a câmara fria. Mas é o mesmo motor do balcão. E eu ainda poderia ter colocado só um motor. Poderia ser um motor para a câmara fria e um motor para o balcão de cerveja, né? Esse balcão dos fios expositores aqui da frente. Mas o que é o risco? O risco é o seguinte: se der um problema, e problema é normal dar, você vai ficar na mão, porque vai ficar tudo desligado, vai parar tudo. Então, e geralmente, parece que a ocasião, 90% das vezes que dá algum problema é no dia que não pode dar um problema, é no dia que você está com o estoque carregado, você está dependendo
extremamente da sua refrigeração para ela gelar aquilo tudo que você comprou. Então eu optei em ter trabalhar com 2 motores, no caso ter um motor só para câmara fria e um motor só para o balcão, pela questão de ter um sempre como reserva, entendeu? Então essa foi a opção, mas também se você quiser e optar em colocar no seu negócio uma câmara fria, e se você optar pelo VisaCooler e quiser ainda colocar só um motor tocando para os dois, se financeiramente não for o momento, dá para você fazer isso. E aí um detalhe, cada um vai ter a sua temperatura, porque quem manda você coloca o controlador de temperatura para cada equipamento. Então, vamos supor, se você quiser colocar um motor para a câmara fria e para o balcão, então você vai ter, se for igual ao meu aqui no caso, que eu dividi os refrigerantes da cerveja, você vai ter 3 controladores. Então você coloca a temperatura que quiser desses 3. É óbvio que você vai forçar bastante esse motor, né? Então, no momento que a temperatura, pedir a temperatura ali nos balcões da frente, ela vai acionar o motor, então muito provavelmente vai trabalhar bem forçado. Mas dá, né? Dá para fazer. Se for uma questão para um tempo, para você conseguir tomar um fôlego, você começar a ajeitar, tem como fazer sim. O técnico que faz essa instalação, ele consegue fazer uma instalação para você dessa forma. E aí vem um porém com relação a esse tipo de refrigeração, que ela é uma manutenção da refrigeração do VisaCooler, ela é uma manutenção extremamente cara. Apesar de não ser tão complicada, ela é uma manutenção muito cara. Então, no primeiro momento, você vai ter que verificar. Eu te aconselho, se na cidade onde você está abrindo teu negócio, se for numa capital, tudo bem que vai ser muito fácil você encontrar um técnico, uma pessoa que mexa com refrigeração, que sabe mexer nesses equipamentos industriais. Agora, se você estiver numa cidade onde não tem uma pessoa que consiga fazer uma manutenção para você, eu te indicaria você repensar um modelo desse de refrigeração. Porque quando você precisar de uma manutenção, você vai gastar bastante dinheiro. Ah, mas ela dá muita manutenção? Olha só, eu comprei o meu, eu não comprei o conjunto 0. Né? Então eu encontrei uma pessoa que ele trabalha nessa linha de refrigeração, e aí eu indico vocês também, quando vocês forem fazer uma cotação, se for para comprar um tipo de freezer desse, um serviço investigativo atrás de alguma pessoa que preste esse serviço de venda desses equipamentos usados. Né? Eu sou um defensor do usado. Então, tudo que eu for comprar, eu sempre olho o preço do novo e depois eu vejo o usado. Esses preços que a gente paga nos equipamentos só tem preço para compra, para venda não tem mais preço. Então, muitas vezes vale a pena você comprar um usado, nem que se você tiver que dar uma recuperada em alguma coisa, de repente tem que trocar um motor, ainda vale a pena, mas sempre você vai fazendo essa pesquisa. E com relação àquele balcão foi isso que aconteceu. Eu pesquisei e aí consegui achar uma pessoa que vendia esse tipo de equipamentos usados. Só que ele pegava, ele reformava o gabinete, né? No caso ali onde estão as portas de vidros todas, e o motor, que é o coração desse sistema, aí sim ele dava o negócio, ele colocava um motor 0. Então eu me interessei por causa disso. Então, na verdade, assim, o gabinete era reformado, mas o motor era novo. Tem vezes que eu acho que falo, poxa, deveria ser melhor os de uma porta, né? Ou se você comprasse uma cervejeira, tudo. Mas assim, de cara, sem a gente falar em nenhum custo-benefício, se você colocar 6 freezers de porta de vidro individuais, um do lado do outro, montadinho, bonitinho, e colocar um desse montadinho, bonitinho,
vai chamar muito mais atenção um freezer daquele que eu mostrei no começo do vídeo, que é o Visacura. Você não tem dúvida. E hoje, esse modelo meu aí é um modelo que já está um pouquinho para trás. Hoje em dia tem uns modelos que eles estão chamando a linha Slim, salvo engano, que ela é mais toda, ela é mais limpa, ela é quase os acabamentos de alumínio, é toda, maioria em vidro. Vale a pena? Vale. Eu estou satisfeito? Estou muito satisfeito, porque agora que eu falo, de uns 2 anos para cá, que eu consegui pegar a manha dele. Agora, no começo, eu apanhei muito. Apanhava por questão de manutenção, apanhava por questão de você não saber operar ele. A gente ou deixava ele congelar, ou ele ficava com as cervejas quentes, com as bebidas quentes. Ele dá uns BOzinhos estranhos, mas vamos colocar aqui tudo bem certinho para você ter bem a tranquilidade para você tomar essa decisão. Então vamos lá. O que eu errei muito no começo, que eu não tinha muita noção? Primeiro, essa questão do técnico. Porque o que aconteceu? Aqui na cidade, até eu descobrir alguém, eu penei. Aí esse técnico, ele vinha da capital. Então eu estou aqui a 65 km da capital, não é tão longe. Só que ele cobrava deslocamento, a diária. Olha, era tanta coisa que o cara me cobrava para vir aqui. E muitas vezes era para acertar o controlador de temperatura. Que outro bicho. Ai, meu Deus do céu, o controlador de temperatura, que ele tem N funções lá. E você tem... Gente, é meio complicado, mas nada que um YouTube não resolva. Tem vídeos no YouTube, o nosso controlador aqui é da Fugauge, tem vídeos explicando, tem manual, é complicadinho, você tem que sentar, ler, você não vai entender de primeiro, você tem que pegar e ir lá no campo de batalha, você tem que ir fuçando lá, não ter medo de fuçar, não ter medo de errar, ter responsabilidade naquilo para depois você não se perder, mas muito tranquilo. Depois que eu consegui pegar essa manha, foi embora. Então isso foi uma das coisas que me deixava chateado com esse tipo de equipamento, que eu me arrependi naquele momento, mas depois que eu peguei essa manha de falar, poxa, não vou ficar chamando o cara, eu vou estudar e vou ver como que funciona a questão do controlador, foi ótimo. Isso aí eu resolvi. Outra manhãzinha que ele tem, que é bem complicado e você tem que ficar esperto com isso, nesse tipo de equipamento. Ele não pode, de maneira alguma, entrar produtos quentes. Essa é uma manha que eu saquei no começo. O cara que me vendeu, ele falou. Mas ele falou, eu estava começando, não estava cabeça, né? Então, e a gente naquela ânsia da venda, que era um negócio novo, a gente estava começando, então, não, coloca. Então o que acontecia? Qual que é o resultado de você colocar produtos quentes nesse tipo de equipamento? Ele bloqueia. Porque no fundo o que acontece? Você coloca lá um tipo de temperatura e ele vai atrás daquela temperatura. Mas aí no momento que você coloca um produto quente, ele vai fazer aquela troca, a temperatura vai lá para cima. Aí ele começa a trabalhar sem parar. E geralmente, você está com um freezer desse, ele está abrindo a porta várias vezes. Então cada vez que tem aquela troca de ar, do ar quente com ar frio, do ar quente com ar frio do ambiente, ele vai formando uma crosta de gelo. Até o ponto que é o seguinte, o motor vai ficar ligado e aí ele começa a fazer o inverso. Ele começa só a perder rendimento. Ele vai caindo de temperatura, até ele não gelar mais nada. E o motor não para. E aí você perde, no mínimo, 2 vezes. Na verdade, você perde 3 vezes. Por quê? A perca maior é a energia, né? Porque um conjunto de máquina daquele ligado sem parar é uma facada, né? Porque ele tem que ter os descansos dele. Então, ele trabalhando reguladinho, você consegue sim manter uma média de energia. Ele não é econômico, mas você consegue manter uma média de energia até interessante nele.
que depois eu vou até comentar sobre isso. A temperatura, tudo aquilo que estava gelado, aí você veio e colocou um monte de coisa quente, tudo esquentou. Então você simplesmente perdeu todo o seu trabalho e seu tempo. E aí a outra perca é o seguinte: de fato você vai ter que parar ele. Você vai ter que parar, você vai ter que desligar a máquina e esperar ele desgelar, para ele voltar a trabalhar de novo. Né? E fora que tem um desgaste danado do compressor. Então, geralmente, uma peça dessa aí, para manutenção, ela é muito cara mesmo. Então, se você deixar um compressor daquele ferver, não vale. Graças a Deus nunca aconteceu isso aqui. Mas pelo que os técnicos que passaram aqui comentaram, não vale nem a pena, muitas vezes, dependendo da situação, mexer nele. Vale você comprar outro conjunto novo e colocar ele para funcionar, que vai te dar menos trabalho e o tempo que você vai gastar nele vai ser assim, vai compensar. Então, esse foi outra forma também que eu apanhei muito, eu passei muita raiva com isso, porque geralmente acontecia muito isso nos picos de festa. Então você já está extremamente estressado, que é muita coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo. Você está concentrado na venda, você já se estressou nas compras para saber se você comprou bem, se você vai conseguir pagar aquele compromisso que você fez. Então você precisa vender. E poxa, nossa matéria-prima, a gente que mexe com distribuidora de bebidas, é vender a bebida gelada, né? Porque quem não tem problema em comprar bebida quente, geralmente compra no mercado. Então é um dos nossos diferenciais, é onde a gente bota o nosso pezinho no jogo, é vender bebidas geladas. Então você tem que ter uma bebida gelada. Aí na hora da festa, você com um monte de conta para pagar, o freezer vai e te dá esse BO. Aí depois eu descobri uma manha nele, que é o seguinte: uma vez por semana eu trabalho com ele normal. Então a gente entra com as bebidas geladas. Por isso é importante você ter uma câmara fria. Mas se você não tiver uma câmara fria, não tem problema, você tem que ter um freezer de retaguarda, né? Pode ser aqueles freezer balcão. Se você, enfim, não sei como que vai ser a estruturação, mas essa cerveja, essa bebida, independente se for cerveja ou água ou qualquer coisa, ela tem que entrar gelada. Ah, Diego, então 100% tem que entrar gelada? Não, até que não precisa ser 100%, tá? Depois, com o tempo, né, com o desenrolar das coisas, a gente começou a perceber que é o seguinte: se você trabalhar ali com 20% da capacidade dela quente, ele não vai te dar problema. Só que aí você tem que ter a manha do quê? Qual que são esses 20%? Geralmente é o seguinte: água mineral. Água mineral, maioria das pessoas, elas não se importam em tomar ela trincando, quero super gelado. Não, se ela estiver fria, ela vai embora, que a pessoa quer matar a sede, né? Então, você pode carregar ali um fardo de água, não tem problema nenhum, porque você pega ele natural, que está no seu estoque ali, e colocar direto. E não vai ter problema. Um fardinho de refrigerante, 2 litros, de repente, que está ali, um que outro. Coisas poucas, que na verdade você vai ver que é o seguinte: aquilo que você vai colocar, de fato, ele vai dar uma queda na temperatura, então não vai ser o suficiente para fazer a troca de toda a temperatura dos produtos que estão dentro daquele gabinete. Então ele consegue manter. Só que qual que foi a outra manha que eu peguei? Geralmente aqui no meu, aqui, de domingo para segunda, é um dia mais tranquilo, é um dia que na segunda-feira de manhã, geralmente, a gente está fazendo só recolhimento das coisas que a gente locou, caixa térmica, recolhendo vasilhame e tal. Então, quer dizer, de manhã, geralmente o movimento é muito parado. Então, o que acontece? Eu deixo desligado esse balcão de domingo para segunda. Porque o quê? Ele dá um tempo geral. Porque na programação dele, ele tem a programação de degelo. E geralmente esses freezers,
eles têm o degelo natural, que é o quê? Ele simplesmente, o compressor para, né? Ele para de mandar o gás e só fica com os ventiladores ligados. E ali ele vai derretendo a camada de gelo que fica na serpentina. Então é um degelo natural, é diferente da câmara fria. A câmara fria ela tem umas resistências que quando ela entra em degelo, aquela resistência aciona e descongela muito mais rápido e muito mais eficiente a serpentina que estão congeladas, né? Então que estão com gelo ali. Eu até pensei, e ainda é um projeto que de repente pode ser viável, e de repente para quem for adquirir um tipo de equipamento desse, consultar o técnico e ver a viabilidade de colocar, ou de repente até os novos equipamentos, não sei, pode já estar vindo com essa resistência, porque foi uma das formas que eu pensei em colocar tirar o degelo dele natural, colocar um degelo através de resistência. Qual que é o problema? Gasto para equipar, que isso aí é relativamente puxado, que você vai fazer uma instalação, você vai fazer uma adaptação no equipamento, e a energia vai subir, porque você coloca uma baita de uma resistência, trabalhando ali geralmente é uns 20 minutos de degelo, e ele vai ficar naquilo totalmente pendurado na sua luz, e não é coisa que a gente quer. Então tudo que você consegue fugir de gasto de energia, você tem que fugir. Então é um dos motivos que eu não fiz isso, e eu optei em estar trabalhando dessa forma. Então eu chego no domingo, a gente fecha, eu vou lá e desligo. Então eu tiro, se tiver alguma coisa perecível, que ele não perde tanta temperatura. Vou dar um exemplo para vocês. Geralmente o freezer de cerveja ele trabalha ali menos 1,5, 2. É o ciclo que ele fica, né? E aí tem o diferencial de temperatura. Então eu trabalho com um diferencial de temperatura de 5. Então se ele vai para menos 2, quando ele atinge 3 positivo, ele aciona, e aí volta 5. E assim ele fica ciclando, com um intervalo de 2 horas e meia de tempo para degelo. Então a cada 2 horas e meia ele para e ele fica 30 minutos fazendo degelo. Então em dia de 24 horas, ele a cada 2 horas e meia ele para e faz 30 minutos de degelo. É assim que funciona o freezer. Só que isso aí você pode também, você vai lá no regulador, no controlador, e você pode colocar essas formas de trabalho desse freezer. Nada impede, tá? Então, se você tiver curiosidade, e se você está pensando sim em adquirir um equipamento desse jeito, é regra. Vai lá, olha os controladores que são dele. Geralmente esse da Fugal é o que domina, tá? Mas se for outro, procura outra marca lá e tenha ele, assim, você tem que estar no sangue isso aí. Até mesmo para você conversar com o seu técnico, porque muitas vezes eles te dão uma enrolada. Então você tem que ficar ligeiro com relação a isso aí. Você tem que estar sabendo o que o cara está falando com você, tá? Porque senão ele te cobra mais. Só porque ele está falando uns negócios diferentes ali, ele começa a te cobrar mais, e eu paguei muita coisa a mais até entender muita coisa, entendeu? Então isso aí a gente tem que estar ligeiro, a gente tem que estar no sangue isso aí. Então, gente, essa manha, até pegar nessa manha, eu passei por esses percalços, né? Então foi. Mas depois que essas coisas foram se alinhando, outro detalhe, muito cuidado na instalação. Esse tipo de equipamento, você tem que prezar o máximo de tubulação reta, tubulação que não tem emenda. Então você tem que acompanhar o técnico que for fazer a instalação para você, tá? Porque é o seguinte, muitas vezes o cara também ele não sabe muito o que fazer, ele é preguiçosão, né? Não acompanha, ou a gente, que nem foi o meu caso, eu não sabia no começo e eu não acompanhei. Hoje, por exemplo, com a experiência que eu tenho, a forma de instalação que foi feita eu não aceitaria desde o começo, né? Então eu falava, não, a gente tem que fazer isso aqui, tem muita curva, tem muito isso aqui, entendeu? Tem umas sacadas com relação às válvulas,
né, a saída de válvula, o tipo de gás. Isso aí é um ladrão nesse tipo de refrigeração. Ele é muito caro. A melhor forma de você conseguir economizar um pouco é você comprar o gás e deixar o técnico vir fazer a manutenção e o gás é seu. Porque se você deixar ele usar o gás dele para fazer... geralmente o que dá o problema? Qual que é o problema que dá esse equipamento? Em algum momento, por isso que eu falo que tem que ser o mais reto e com menos junções, né? Menos adaptações possíveis. Porque onde tem solda é onde pode furar, porque ele é com muita pressão. Então, quando você percebe que não está gelando, o gás já foi todo embora. É uma paulada cada gás desse. Então, se você deixar o pessoal da manutenção, da refrigeração vir com o gás, você vai pagar bastante caro, tá? Mas fora isso, fora toda essa situação que eu estou esclarecendo aqui para vocês com relação a esses pontos que se tem com esse equipamento, e eu já tenho eles há quase 4 anos, eu vou falar para você, eles nos ajudam muito a faturar. Porque você coloca um mix, ele fica muito bem exposto, as pessoas enchem os olhos, a sua loja fica assim diferenciada. Então, no meu caso aqui, eu coloquei ele no fundo da nossa loja, né? Então, a pessoa ela percorre pela loja e chega lá no equipamento para fazer a sua compra. Agora, tem vários tipos de distribuidora, né? Tem gente que não trabalha com acesso de pessoas internas, trabalha só na grade. Tem gente que trabalha dessa forma que eu trabalho. Tem gente que trabalha só bebida. Eu, no meu caso aqui, em outras oportunidades que eu estou mostrando para vocês, a gente tem uma pegada de distribuidora com um mix de mercado, de um mini mercado, que é uma outra sacada. Então, você vai ter que achar o melhor equipamento para te atender. Eu não posso falar para você se é bom ou é ruim um freezer desse de uma porta, uma cervejeira. O que eu posso falar das experiências que eu tenho? Eu não te aconselho você comprar aquelas cervejeiras de 3 portas, principalmente as que vêm com motor embaixo, que são bem fraquinhas. Então você não vai conseguir ter um produto gelado, tá? Então, se você não tiver condição, as melhores que se tem são as cervejeiras de uma porta. Dá preferência para comprar as cervejeiras de tampa de vidro, para você fazer o seu mix, para você conseguir deixar o seu cliente mais à vontade para comprar. E é uma forma de economizar, porque cada abertura que se dá numa tampa dessa é energia que vai embora, que a temperatura vai subir, porque o gelinho que estava ali dentro, o friozinho que está ali dentro vai sair. Muitas vezes o cara só abre para ver o que tem, fecha, aí o sensor vai acionar o motor, seja ele nesse sistema de casa de máquina, seja com os motores embaixo, ele vai ficar, então sua energia vai subir. E seu tempo de vida útil do motor vai diminuir. Então, gente, a melhor forma é você fazer uma pesquisa e você condicionar o melhor equipamento para o teu negócio, tá? Agora, se é certo, se é errado, isso aí não existe, tá? Existe aquilo onde você pode alcançar, onde você pode colocar o seu pé, onde você pode fazer uma coisa que você esteja completamente consciente daquilo que você esteja fazendo, tá bom? Então, forte abraço. Mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu comentário aqui que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Curta o nosso vídeo, compartilha, que a gente vai estar sempre fazendo, e se inscreva no nosso canal, que a gente sempre vai estar fazendo vídeos para você que está
tocando um negócio chamado distribuidora de bebidas. Valeu, forte abraço, fique com Deus.